Olá, olá, eu sou o Chico Dias, ator. Eu queria convidar todos vocês para assistirem Noites Alienígenas, um super filme dirigido pelo Sérgio Carvalho, rodado no Acre, do qual eu tenho muito orgulho de ter participado. Então, se você puder assistir, Noites Alienígenas, em várias plataformas, tá bom? Às margens de um centro urbano e tal, mas ali, nesse caso, também você tem essa marginalidade em relação, aí literal até de margem dos rios, né? Uhum. De todo o complexo aquático que a floresta também é, né? Porque aquela floresta, pensar em Amazônia, a gente também tem que pensar em, em rios, né? Eu concordo com a Dalila em termos da questão da fisicalidade, dessa materialidade que dá ao corpo em cena e convida à alteridade, de fato, porque se a gente está à altura do acontecimento, a gente é obrigado a participar dele e nunca revelando o que se vê de imediato, né? O que se vê precisa ser buscado, como a Dalila bem colocou. Mas eu amo também que o filme ele não é maniqueísta de forma nenhuma, mas ao mesmo tempo ele demonstra que há nuances em todos os lados. Apesar dele construir ali um arquétipo um pouco fantasioso desse traficante riponga que se responsabiliza pelos seus clientes, né, no Chico Dias, eu acho que é interessante porque não tão irreal, porque até pouco tempo tivemos Moonlight, que também era um traficante que se responsabilizava pela sua cliente, né? Acaba ali meio que perfilhando aquele garoto, porque foi ele quem drogou a mãe dele, o filme ganhou o Oscar, então a gente não tem uma distância tão grande desse arquétipo a ponto de nos alienar da impossibilidade dele existir, tanto que, né, isso é uma fantasia, mas se dizia muito antigamente, né? Isso era um conceito assim, nem dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que uma comunidade, que até hoje existe um vestígio desse conceito, de que antes de entrarem as milícias, que são profissionais, que são externas, são contratadas, não têm envolvimento com a comunidade, existia uma valorização mesmo daquela pessoa que pudesse estar na criminalidade, mas que tivesse o espírito da comunidade em mente. Sempre existiu essa valorização daquele que estivesse à margem da lei, mas tivesse o espírito da comunidade em primeiro lugar. Isso sempre existiu. E o Chico Dias meio que está nesse lugar. O que eu acho interessante em termos de linguagem, que parte disso, é que o filme ele é muito mais solar quando parte de narrativas que estão por esse lado, que oferecem propostas. E ele abraça a obscuridade quando ele abraça as camadas que são muito mais sombrias em termos de afunilar as possibilidades que esses personagens têm, que eles ficam realmente muito presos nas possibilidades. Então, o diretor experimentar com os planos sequências, como esse inicial, que eu gosto muito, que a gente acompanha todo o monólogo do Chico Dias, ele fala inclusive de outros países, e aí não poderia ter sido uma escalação melhor, porque ele também é um ator que tem inúmeras nacionalidades, né, pela família dele, diplomata, por ele, e etc., mas que traz para a gente uma diversidade do olhar. E aí eu trago o realismo mágico. Eu acho que é muito interessante essa cromática. E como eu disse, como eu busquei o realismo mágico, e esse quesito é muito importante para mim, eu acho que a luz é um dos principais elementos, né? Não só a luz, a iluminação, a luz natural, a luz artificial também, de narrativa nesse filme. Nós temos desde o princípio a apresentação solar dos elementos propositivos, né? O riponga, o traficante riponga que entende o espírito da comunidade. Nós temos aquele personagem que de início ele também está entre decisões, né? Do vício, da família, da criança que ele abandonou por causa do vício, mas ele também está na luz de início, né? Todo o primeiro arco dele que a gente o vê com inocência é na luz. E ele está em elementos solares, essa câmera próxima ainda é lúdica nele, não oprime ele, porque depois, nas sombras, a gente vai ver esse personagem bem mais oprimido, seja em planos conjuntos, seja porque outros personagens vão acuá-los ou a câmera vai acuá-lo. E ali nós até temos respiros. Mesmo na câmera à altura do corpo, nós temos respiro. A primeira cena dele no filme é ele tomando banho, que é uma cena de purificação. Quer dizer, a primeira sequência é a da cobra, né? Mas a gente já volta a ela. Mas a segunda sequência dele no filme, que introduz ele melhor de fato, é ele tomando banho, que é um elemento de purificação. Até a primeira cena da cobra é um elemento de purificação também, que a gente
numa mentalidade sudestina, longe da cosmologia dos povos originários ou de outros territórios como o do norte, em que essa cosmologia está muito interligada com a urbanidade também. A urbanidade não foge dos segredos da floresta ou dos elementos envolvidos com o sagrado, né, da natureza, mas até essa serpente para nós pode parecer de início ameaçadora, até porque é nítido que ele está ali alterado, com a consciência alterada pela química, mas depois a gente percebe que aquela serpente estava buscando, estava desafiando ele a tentar recuperar aquilo, né? Recuperar o espírito, recuperar a ânima e a vida, né? Era uma pulsão de vida e não uma pulsão de morte. Se era uma pulsão de morte, era para eliminar as drogas dentro dele. Então, acho muito interessante essas composições de luz, e que vão ser os elementos maiores de realismo mágico, até mesmo a abdução, né? Que não vai ser declarada, já estamos falando um pouco de spoiler, vai ser sublimada, vai ser sugerida, se acredita ou não se houve uma abdução, que nem, entre aspas, o OVNI lá no final do Bandido da Luz Vermelha do Rogério Sganzella. A gente acredita que aquilo é um OVNI de verdade ou que é sensacionalismo da imprensa para roubar a manchete do bandido, que de fato interessava, né? O social é roubado pelo de fora, né? Pelo estranho, pelo alienígena, no sentido metafórico da palavra. E aqui, mais uma vez, a gente vê também roubar, de repente, social, mas não no sentido de usurpação, e sim de um retorno a uma mentalidade de maravilhamento, né? De trazer de novo uma ideação que a gente possa reconstruir. Então, a serpente está ali para isso, os povos originários estão ali para isso, todo o ritual de limpeza e purificação envolve a serpente está no início e no final, e que volta à luz, acraseado mesmo, né? Volta à luz, depois de uma boa parte do filme na escuridão. A perseguição na escuridão. Então, mesmo o luto, a perda, é toda de volta à luz. A luz refletida no rio, o rio também é um personagem muito importante que aparece de esguelha, de soslaio, mas ele está margeando aquelas vidas, margeando a amizade daquelas personagens, mesmo quando elas falam de viver fora ou de querer continuar vivendo dentro, como a personagem da Glace, com a personagem que também é a Paloma, do Marcelo Gomes, vou lembrar, Kika Sena, né, que é uma personagem maravilhosa, que traz também o conceito de transgeneridade para as identidades ali. Acho que também não é uma questão, né, ela é uma mulher ali, isso não precisa ser uma questão, ela é uma personagem inteira, completa, integralidade total à narrativa, e que elas conversam, inclusive, será que a gente sai daqui? Será que a gente sai e volta para investir aqui? Então está tudo à margem do rio. E que o rio de início está na luz, vai para a escuridão na segunda parte e volta para a luz depois da abdução como uma luz artificial, mas depois no luto, no rio, na cena que volta a ter música, que volta a ter respiro, e a gente volta a ter os povos originários na floresta também acraseado luz, né? Eu acho isso muito lindo.